Agora o comentário final. Guarani fora de casa. O Guarani que desde 2021 não vence, né? Não vence a equipe do Botafogo jogando fora os seus domínios. Conseguiu um empate. Isso mesmo, conseguiu, né? Porque o Botafogo, ele no primeiro tempo, ele fez o seu gol abrindo o placar, né? Com um erro grotesco, né? Do Camacho. O Camacho é um jogador experiente, né? Nós sabemos aí, né, que desde que a gente sabe de bola, que jogadas assim, né, bola jogada dentro da área, cruzada, né, diagonal dentro da área, isso normalmente não dá certo. E o Guarani acabou tomando 1-0, o Guarani que começou a partida, né, estudando mais o Botafogo, mas o Botafogo não causava, né, não dava a famosa, né, espetada no Guarani, e o Guarani teve 2 oportunidades para poder abrir o placar, não abriu, e depois nessa falha, né? A falha do sistema defensivo, a falha individual, a falha do Camacho, acabou aí que o Guarani acabou levando o seu gol. Depois disso, o Guarani não jogou mais. O Guarani sentiu, hein? O Guarani sentiu a pancada, o Guarani não conseguia jogar, o seu meio-campo nulo. Uma partida assim de ser esquecida. O Guarani teve outras partidas piores? Eu acho que não. Acho que essa aqui foi a pior partida do Guarani, que o Guarani conseguiu um ponto. Esse ponto, que pode parecer que não, pode dar uma esperança para o torcedor, né? Bugrino. Mais uma vez, né? O Guarani toma um gol aos 28 minutos do primeiro tempo. E no final do jogo, no apagar das luzes, o jogo acabou. O Guarani tomou o gol, o Botafogo esperou o máximo aí. Tá, Guarani, faz seu jogo. E o Guarani não conseguia fazer o jogo. E numa bola em profundidade, com o Marlon, que entrou no segundo tempo, né, ali o VAR acabou marcando, né? A Edna também não viu, nem nós vimos, né? Mas o VAR acabou marcando na saída do goleiro Michel em cima do Marlon. O Marlon acabou fazendo o pênalti em cima. O Michel fez o pênalti em cima do Marlon. Pênalti, né? Marcado. E o Diogo Matheus bateu a primeira vez no canto direito, baixo do goleiro Michel, que fez a defesa. Graças a Deus que houve a invasão dos jogadores do Botafogo. Senão ali o Guarani não ia conseguir esse ponto. Pois bem, Diogo Matheus bateu novamente a penalidade no canto esquerdo, Michel pulou no canto direito, assim dando os números finais. E o Guarani no final teve a posse de bola, o Botafogo entrega, as duas equipes entreguem, mas não conseguiu, não teve forças para chegar no campo de ataque. O medo de tomar um gol no contra-ataque, porque o Botafogo tem o Toró, né? Nas substituições no segundo tempo do Botafogo foi para oxigenar a equipe, e o Guarani assim ficou cozinhando o galo, né? Levando um ponto para Campinas, que nesse momento o Guarani agora está com 7 pontos, né? Se você olhar a classificação agora, o Guarani precisa, né, torcer para que o Santo André não vença, né, o jogo contra o Corinthians, o Mirassol não perca para a Portuguesa, e o Ituano, principalmente o Ituano, não vença a Inter de Limeira. Para quê? Para depois chegar na última rodada, o Guarani ele possa ter aí a chance, né, de vencer para, né, jogar de fato, né, de vez essa chance de rebaixamento, porque agora essa última rodada, se caso houver vitórias, né, do Santo André, vitórias da Portuguesa, vitória do Ituano, o Guarani ficará numa situação muito difícil para a última rodada. Comentário final.